Oi gente, continuando então nossa série de tutoriais sobre o Unity 3D, neste tutorial eu vou mostrar como criar um controle, no caso um script para pausar o nosso jogo, que funcione tanto para Android quanto para desktop ou para web. Então eu criei aqui um script dentro da nossa pasta do jogo aqui de plataforma 3D, tem uma pasta chamada scripts, dentro dessa pasta chamada script tem uma chamada GUI, e eu criei dentro dessa pasta de scripts GUI um script aqui em C# chamado Pause Control. Ele é baseado num script que está disponível no fórum do Unity e eu fiz algumas modificações para que funcione com o Android. Então, eu quero começar aqui falando só de um detalhe sobre ordem de compilação de scripts. Eu tenho aqui uma variável do tipo joystick, pause joystick. O que essa variável vai fazer aqui no nosso jogo? Ela será aqui, ela fica mostrando aqui no Android uma imagem aqui, nessa área aqui, para que o jogador toque ali e pause o jogo. Porém, esse script aqui, ele está dentro dessa pasta de Standard Assets Mobile. Scripts, tem aí um script de joystick aqui dentro. Deixa eu ver se eu acho, está aqui ele. E se eu vim aqui no console do Unity, tem um erro aqui de compilação falando que o script em C# Pause Control não está conseguindo encontrar o script joystick que está dentro da pasta Standard Assets Mobile. Isso significa que a pasta Standard Assets Mobile está sendo compilada ao mesmo tempo que a pasta aqui nossa do nosso jogo. Já a pasta Standard Assets, essa pasta aqui, ela com certeza é compilada antes que a pasta do nosso jogo. Os scripts dessa pasta então serão compilados antes. Se a gente quer que o nosso script C# encontre o joystick, ele terá que ser compilado antes do que o script de Pause Control. Então, o que eu faço aqui? Eu vou fechar o MonoDevelop, tá? Fechei o MonoDevelop. Eu vou pegar essa pasta Standard Assets Mobile e mover para dentro de Standard Assets. Isso vai fazer com que o Unity compile também essa pasta Standard Assets Mobile, todos os scripts dela, antes dos scripts que estão dentro dessa outra pasta aqui, do jogo de plataforma 3D. Agora, se eu vim aqui no console, a gente pode ver que sumiu o erro de compilação. Isso significa que se eu colocar o jogo agora para rodar, ele vai funcionar aqui e eu posso mostrar aqui que ele está pausando o jogo. O botão que eu estou falando é esse daqui. Então ele vai ficar nessa área aqui da tela do Android e quando o usuário tocar nele, vai aparecer esse botão aqui GUI, que é do tipo GUI, da classe GUI do Unity. E esse botão funciona tanto para Android, quanto para web, quanto para desktop. O único problema com o Android que eu estou tendo aqui no meu dispositivo é que eu tenho que clicar nele 2 vezes para voltar, mas isso é de menos. Porém aqui no desktop ele funciona normalmente, só com o clique do mouse ele funciona. Se eu venho aqui no meu Android, eu consigo controlar ele também. E quando eu aperto aqui, eu tenho que apertar 2 vezes ali o continue. Vamos ver então como esse script funciona. Eu vou abrir aqui ele, deixa eu só achar ele aqui, Pause Control. A ideia aqui então é o seguinte. Eu tive alguns problemas utilizando a função de update ou fixed update. Então eu procurei no fórum do Unity, eu encontrei um script que era mais ou menos isso daqui mesmo, eu só coloquei algumas coisas a mais aqui nesse script. Por exemplo, o script do Unity estava utilizando simplesmente um botão, no caso o P de pause. Porém aqui eu estou utilizando um botão que é o Fire Trace, que a gente configura para o nosso projeto. E aqui eu vejo, se o jogador apertou o Fire Trace, significa que ele está utilizando aí um joystick ou o teclado ali, no meu caso aqui é a tecla Shift. Aí eu vejo
Se ele apertou esse botão, então ele está usando o joystick, e aí eu já vou saber aqui que ele apertou e eu vou pausar o jogo. Se ele não apertou o botão, eu testo também para ver se aquele botão lá do Android, aquele espacinho, aquela figura do Android, foi tocada. Se foi tocada, então eu coloco essa variável pause igual a true também. Que no caso aqui, essa variável pause será true se o jogador apertar no controle dele ou no teclado a tecla Shift ou algum botão aí que é o Fire 3, ou se o jogador apertar lá no Android aquela área lá do ícone para pausar o jogo, que é esse pause button aqui que eu coloquei dentro de Mobile Buttons. Tem aqui um pause joystick, que tem esse script joystick aqui, que no caso seria aquela área que eu falei para vocês, essa área aqui. Então, em um desses dois casos, o jogo será pausado. Eu coloquei aqui uma variável chamada count, coloquei 12. Por que eu coloquei essa variável count? Porque quando eu apertava Shift, o jogo estava pausando e despausando assim muito rapidamente, não dava tempo ali, não dava um delay ali pra gente quando a gente apertava a tecla. Por quê? Quando eu pauso o jogo, eu coloco essa time scale aqui como 0. Então significa que o tempo do Unity não vai mais funcionar se a gente basear nossa função ali em update ou fixed update, a gente não vai mais conseguir despausar o jogo. Porém, essa função aqui, coroutine, ela fica sendo chamada periodicamente independente do timescale nosso. Então a gente usa essa coroutine e eu coloquei aqui 12 porque aí toda vez que essa função é chamada, ela entra nesse while aqui, tá? E esse while chama um yield aqui, return null, que eu acho que isso daí dá um tempo muito pequeno entre uma chamada e outra dessa função aqui. Na verdade, ele está dentro desse while aqui, esse loop aqui ficará rodando eternamente. Porém, esse yield aqui vai dar um pequeno delay nesse loop aqui. E como esse delay é muito pequeno, às vezes a gente está com o botão Fire 3 pressionado e ele pausa e despausa muito rapidamente. E quando a gente solta o botão, às vezes a gente está querendo pausar o jogo continua rodando. Então, quando eu coloco essa variável count, ela vai fazer aí uma simulação aí de um delay para a gente. Então, eu só vou contar aqui que a tecla foi pausada mesmo depois de 12 vezes que esse loop aqui é rodado. Então eu coloquei esse count aqui, aí ele fica incrementando. Quando o jogador aperta, o count é resetado. E o pause joystick.tap count também é resetado, tá? Então eu consigo fazer com que o nosso jogo funcione aqui, né, no caso. Então eu consigo pausar e despausar. Mas mesmo assim, se eu ficar segurado o Shift, olha o que acontece. Ele tem esse pequeno comportamento aqui que fica pausando e despausando. Isso porque a gente não consegue chamar a função input.isDown, getDown, coisa assim, que é que a gente detecta quando o botão foi pressionado. Isso só é possível dentro do método, eu acho que é update ou é fixed update, eu não tenho certeza, mas quando a gente está numa coroutine a gente não consegue saber exatamente quando o botão foi pressionado. Bom, de qualquer forma, o que acontece aqui é que eu consigo pausar e despausar simplesmente utilizando o botão Shift. Mas quando eu estou, por exemplo, no mobile, eu quero também poder despausar ali clicando naquele GUI, naquele botão lá do GUI. E a gente pode também clicar naquele botão do GUI pelo desktop ou pela web. Então, eu vou colocar aqui esse script disponível aí no Pastebin, coisa assim. E
Aí depois vocês copiam. O que eu fiz aqui simplesmente foi colocar esse script dentro, foi associar esse script aqui a esse objeto Level Geometry, que é para esse jogo de plataforma 3D, ele está aqui. Esse pause joystick, ele é um game object, que tem esse script joystick aqui, e aqui vocês podem pegar então as configurações que eu usei. Lembrando que esse Game Object Mobile Buttons aqui eu coloquei na posição 0, rotação 0, Scale 1, e ele contém todos os botões para Android, porque assim fica fácil eu habilitar e desabilitar esses botões aqui para o projeto, quando eu quiser compilar para desktop ou para Android. E esse Pause Joystick tem essas configurações aqui, tá? E eu acho que é isso. Agora a gente então tem um script aí que funciona tanto para mobile quanto para desktop para pausar o nosso jogo. E é isso aí, pessoal. Então eu vou deixar esse script disponível aí e eu vou colocar na descrição do vídeo. E até o próximo tutorial.